Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meus lindos, a gente vai trabalhar a Idade Média hoje. Tranquilo? Alta e baixa Idade Média. E quando tio Exiliano vier trabalhar filosofia, ele trabalha com vocês filosofia medieval. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de feudalismo, ele é um estágio de transição, tá? O nome Idade Média não é por acaso. A gente está saindo de Roma e está entrando na Idade Moderna. A transição entre o Império Romano, que foi nossa última aula, e a formação das monarquias nacionais europeias, esse intervalo a gente chama de Idade Média. A Idade Média dura 10 séculos, tá certo? Os 5 primeiros séculos a gente vai chamar de Alta Idade Média e os 5 últimos de Baixa Idade Média. Dos 5 ao 10, Alta, do 11 ao 15, Baixa Idade Média. Professor, se do 5 ao 10 é a Alta e do 11 ao 15 é a Baixa Idade Média, por que não é o contrário? A gente começa da Baixa para ir para a Alta. Porque a gente não começa baixinho e vai crescendo na teoria, né? Quem cresce, que eu fiquei na baixa, tá certo? Mas você não vai da baixa para alta, é porque a gente usa como referência o sistema feudal. Então o sistema feudal, ele começa no auge. O auge do feudalismo é o auge da Idade Média. Então enquanto o sistema feudal estiver vigorando, Alta Idade Média. Quando o sistema feudal começar a se transformar, eu tenho a Baixa Idade Média. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Essa Alta Idade Média, ela é marcada pelas seguintes características, ó. Momento único na história do Ocidente. Toda vez que a gente fala em êxodo, já vem na nossa cabeça êxodo rural, não é isso? O êxodo, a gente sair do meio rural para o meio urbano, tá? Aqui a gente tem o contrário. A gente saiu do meio urbano e veio para o meio rural. Quem era o meio urbano? Roma. O Império Romano, que entrou em decadência, foi invadido pelos bárbaros, que são todos os povos que estão fora de Roma. E esse povo bárbaro, quando invadiu os romanos fugiram. Fugiram para o meio rural, tá certo? Nesse meio rural, o comércio está mais forte ou mais fraco? Imagine que você fugiu, tá certo? Quando você foge, a estrada, o comércio que antes existia, fica isolado. O isolamento comercial enfraquece ou fortalece? Enfraquece. A gente produzia, não era comida? Se você aumentar a distância do comércio, a comida tende a ficar perecível, tende a se estragar e você não tem o que comercializar. Concorda? Então, se eu aumentar a distância entre os pontos comerciais, eu tenho menos produto para comercializar. O comércio se enfraqueceu. Segundo problema do comércio na Idade Média. Quando eles fugiram, eu não estando próximo do centro da capital de Roma, eu não tenho moeda para trocar comércio. Sem moeda, o comércio também se enfraquece. A Idade Média, o comércio era praticamente de trocas. Tá certo? Eu trocava produto por produto. Isso não estimula o comércio a se desenvolver. Os produtos eram perecíveis e eu estou no meio rural. Ainda tem uma característica que é a cara da Idade Média. Ó, a gente vai ter, na Idade Média, um isolamento. A gente vai fugir, então a gente vai se proteger. Se a gente não tivesse recursos de armas, qual é o primeiro local que tu constrói para se proteger? Qual é a primeira coisa que tu faz para se proteger, ó? Um muro. Tá bom? Falou Idade Média, tu lembra de muralhas. Sempre tem essa paisagem na Idade Média. A muralha que protege as pessoas. A gente vai morar dentro dessas muralhas. Nós vamos sair quando? Provavelmente nunca. Se a gente sair,
a gente está fragilizado. Os bárbaros vão nos atacar, ok? Então a gente vai morar dentro dessa muralha por anos e anos, décadas a fio. E o tempo aqui dentro é diferente, né? Se a gente só morasse aqui e não soubesse o que acontece lá fora, nós íamos ter que criar uma sociedade de subsistência, que é quando você cria uma unidade de economia que não gera mercado externo. A gente tem que se autossustentar. Tranquilo? Então eu tenho economia de subsistência para se sustentar. A gente tem que se proteger com os muros. Estamos isolados. Quase não fazemos comércio. Beleza? A moeda que a gente vai usar é aqui dentro. A gente encontrou a moeda de troca entre nós mesmos. Tranquilo? E logicamente existe uma hierarquia social. Se todo mundo morasse aqui e houvesse alguém que era dono dessa terra, tem basicamente 2 donos de terra na Idade Média. Existe um proprietário de terra que era um nobre. Este jovem é chamado de senhor feudal, mas ele era um rei pequeno, tá? Às vezes ele era um rei, às vezes ele era um vassalo de um rei, ok? Esse nobre é dono da terra e é ele quem diz quais são as regras aqui dentro desse feudo. Mas havia também a propriedade quando era do clero. A igreja era grande proprietária de terras no período da Idade Média. Por isso que ele diz aqui, ó, que a sociedade tinha uma hierarquia e nós tínhamos uma dependência pessoal. Uma dependência de quem? Do dono da terra. Ele nos dá a terra, nos dá um muro para se defender. Em troca, a gente tem que oferecer uma única coisa: trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar aqui dentro para sobreviver. Tranquilo? Deixa eu coisar. Eu estou indo para frente? Pronto. Ó. Como a sociedade vai se dividir em grupos, ela é uma sociedade estamental. Nós temos uma diferença pequena entre uma sociedade estamental e uma sociedade de classes. Sociedade de classe é quando tu tem mobilidade dentro das classes sociais. Professor, o que é uma classe? Classe é uma divisão social baseada em propriedade. Beleza? Antes a gente chamava de ricos e pobres. Hoje, por exemplo, no Brasil, na geografia vocês assistem muito essa aula. A gente divide em índices, né? Classe A, classe B, C, D e E. Ela é calculada pelo seu poder financeiro, sendo E a mais pobre e A os mais ricos. Aqui a gente tem basicamente quantas 3 classes? 3. Você tem o proprietário de terra, tranquilo? Você tem a classe que é responsável pela religiosidade, que é a igreja. A igreja católica é muito forte. Por quê, professor? Porque das instituições que sobreviveram em Roma, a instituição que sobreviveu mais forte foi a igreja católica, tá? A Europa se tornou cristã e predominantemente católica durante a Idade Média, na transição de Roma para a Idade Média. Lembrando que, óbvio, a prova do Enem vai lhe cobrar isso em termos de cultura. Predomina a cultura católica. Só que quando a gente fala de cultura, a cultura ela tende sempre a se expandir. Os bárbaros vão se converter ao cristianismo. O que vai acontecer com o cristianismo? Ele vai ser cristão, apostólico romano, mas ele tem características bárbaras. Mitos bárbaros vão ser incorporados ao cristianismo, tá certo? A Europa ainda está formando a própria língua. Predomina em cada região uma língua e se usa como escrita padrão o latim, tá bom? E lógico, se eu tenho o clero e eu tenho o dono da terra, a nobreza, eu tenho os meninos servos, que é quem vão trabalhar, tá? Esses tios servos, eles vão ser, daqui a pouco eu vou tratar com vocês quais são as obrigações que os servos têm com a terra. Os nobres
tem uma relação que foi criada na Idade Média, deixa eu voltar aqui, chamada suzerania e vassalagem. A Idade Média não existe muito desenvolvimento da escrita. Quase tudo era a palavra. A gente chama a palavra na Idade Média de honra. Quem tem palavra tem honra. Se você não tem palavra, se você não tem honra, a mentira podia lhe matar. O cara que mentisse, que não tivesse palavra, que não honrasse com seus compromissos, eu tinha direito de pena de morte sobre ele, ok? Então a gente vai fazer um acordo entre nobres, chamado suzerania e vassalagem. É uma relação dos povos bárbaros que os europeus vão adotar. O suzerano é o mais forte e o vassalo é o nobre menor. Nós temos níveis de nobreza, tá bom? O menor nobre que você pode ser é um cavaleiro. O cavaleiro é um nobre tão pobre, mas é nobre, que o que é que ele tem? Um cavalo. Como ele tem um cavalo, ele é um cavaleiro. Recebe um cavalo, uma espada, um escudo, e ele vai matar e morrer pelo seu suzerano, tá? Essa relação a gente chama de homenagem. É uma relação de fidelidade. Geralmente, ela tinha que acontecer na presença de alguém da igreja. Então funcionava assim: a quem eu ia transformar em vassalo, que é quem vai virar o nobre, ele vem para a cerimônia, tem que ficar de joelho na minha frente. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do 300. Se tem uma coisa que a sociedade antiga não fazia, é ficar de joelho na frente do outro. Quando você fica de joelho na frente de uma pessoa, você está dizendo que essa pessoa tem poder sobre você. Vocês já viram jovens, quando vão pedir a jova, em namoro, em casamento, que tinha tradição de ficar de joelho na frente? Quando uma pessoa vai pedir a outra em namoro, vai pedir em casamento e fica de joelho, ele está dizendo que vai ser eternamente fiel a ela, e está dizendo assim: ó, você manda em mim. Você não ficou de joelho? Tem jovem que fica de joelho diante da jova, portanto está dizendo: amor, tu que manda. Depois vem reclamar que é barriga branca. Foi você que ficou de joelho, meu bebê. Você ficou de joelho, quem está de pé manda em quem está de joelho. Lembrando que você ficou de joelho por escolha própria. Então ficar de joelho é um ato de submissão. O vassalo vai ficar de joelho. Quanto tempo, professor? Quanto tempo eu achar que é necessário. Dependendo da situação, eram minutos, ou às vezes eu colocava o cara horas de joelho para testar a fidelidade dele. Uma vez que ele está lá de joelho, ele só vai se levantar quando eu autorizar. Eu, suzerano, vou encostar para autorizar a subida dele. Então ele pega a espada e vai cingir, toca a espada, geralmente 3 vezes no vassalo. Se levanta, não pode olhar no rosto ainda, de cabeça baixa. O suzerano vai repetir uma frase e o vassalo tem que dizer a mesma frase. É o famoso juramento, tá bom? Então ele jura. Depois do juramento, o vassalo termina a frase com a seguinte estrofe: a partir de então, eu serei o teu homem. E o outro diz: e eu sou o seu. Quando diz o homem, está dizendo que um promete fidelidade ao outro. Se eu fosse contratar um soldado para me defender, eu gostaria que ele fosse fiel a mim. Você está contratando a pessoa para morrer por você, tá? Então o suzerano promete fidelidade ao vassalo e o vassalo promete fidelidade ao suzerano. Quando a cerimônia acaba, o suzerano, que é o mais forte, vai dar ao vassalo alguma coisa. Se for cavaleiro, ele dá um cavalo, dá espada, dá um escudo. Se for um barão, ele vai dar um lote de terras. Se for um marquês, ele dá um lote de terra maior.
um conde, tá bom? Então, dependendo do tamanho da nobreza, é o tamanho do benefício que você ganha. Como é o nome desse benefício? Beneficium. Só isso. Você que prometeu, promete uma coisa chamada comitatus. Comitatus quer dizer fidelidade, tá bom? Eu, que sou suzerano, lhe dou um benefício, você promete fidelidade e você tem 2 compromissos comigo, além de morrer e lutar por mim. Toda vez que eu precisar de ajuda, você tem que me ajudar, e toda vez que você precisar, eu me comprometo a lhe ajudar. Olha o nome disso, super difícil, auxilium, porque eu vou prometer auxílio para você. E eu prometo que toda vez que for tomar uma decisão, vou fazer uma reunião. O nome da reunião? Concilium. Porque eu vou fazer um conselho. Existe uma lenda que está no cinema de novo. Não sei qual é a versão já, porque já fizeram vários filmes sobre essa lenda. Do menino rei Arthur. Que o rei Arthur era um rei tão gente boa, que os cavaleiros ficavam numa mesa redonda, para todo mundo ser tratado igual, entre os cavaleiros, tá bom? Beleza? Para você entender melhor essa relação de suzerania e vassalagem, vamos aqui fazer uma questão aqui, ó, de suzerania e vassalagem, que a gente desenrola isso aqui, ó. Bote aí. Tá aqui, ó. Peraí, que eu achei e desachei. Eu tinha separado, mas deixa de arrumação. Tá aqui, meu garoto. Bote na página 56. Questão 3. Valendo um jantar na sua casa com tudo pago. Pode ir. Vamos lá. Se tiver, né? É valendo, viu? Um jantar, tá concorrendo. Não quer dizer que tenha, não. Às vezes você chega, não tem. O primeiro ato era a homenagem. Tá vendo aí, ó? Questão 3 dos complementares. Pela qual o indivíduo, que é o futuro vassalo, se ajoelha diante do outro, que se tornava o seu suzerano. Coloca as mãos na dele e se reconhece como seu homem. Você que já casou, como era o nome que se dava quando você pediu uma pessoa em casamento? Eu queria pedir a mão da filha da pessoa em casamento. Lembra que no casamento tem um trecho assim: agora a noiva entrega a mão a seu noivo. Por que entregar a mão? Quando a pessoa dá a mão ao outro, quem botar a mão por cima é que domina. Então no casamento tradicional, a esposa botava a mão assim, ó. Aí o homem botava a mão em cima da mão dela. Então ele manda na relação. O homem manda na relação sobre a mulher. O suzerano e o vassalo é a mesma coisa. O vassalo entrega a mão e o suzerano bota a mão dele em cima da mão do vassalo. O que está dizendo agora é que o suzerano manda no vassalo. Às vezes, no final dessa cerimônia, além de botar uma mão na mão do outro, havia um beijo. Não era obrigado esse beijo a ser indebeiço. Não era obrigado a ser na boca não, jovem. Podia ser um beijo aonde? Na mão. Você já deve ter visto o filme que quando você vai falar com o rei, vai falar com a rainha, o que é que a rainha faz, ó? Dá logo a mão. Aí você beija a mão do rei, beija a mão da rainha. Depois que você beija, é que você tem autoridade para falar com ele. Tá bom? O texto narra um dos atos que selava o contrato feudo-vassálico, sobre a relação de vassalagem. Vamos lá. A. Uma das obrigações do suzerano era proteger e conceder benefício ao vassalo. O suzerano tem que dar alguma coisa ao vassalo? Tem. Como é o nome do benefício? Benefício. A tá certa? Certíssima. Vamos ver se tem um erro na B, porque às vezes nós temos a resposta que é a mais correta. A relação de vassalagem implica o pagamento de uma série de taxas
por parte do vassalo. Ele paga a covéia, ele paga a talha, ele paga a banalidade, tá? Falso B de bola. Quem é que paga essas taxas? O servo, não é o vassalo. O vassalo virou nobre, ele não precisa pagar taxas. O vassalo, quando ele vira nobre, o que é que ele vai fazer? Guerra. Ele não vai trabalhar, ele vai viver de guerra. O contrato feudo vassálico era vitalício e hereditário. Nem mesmo a morte de uma das partes cancelava o contrato. Também mentira. Se eu transformei este jovem, como é seu nome, jovem? Se eu transformei Gabriel em meu vassalo, Gabriel será um soldado, obviamente nobre, até a morte. Quando ele morrer, hashtag partiu Gabriel. O filho de Gabriel é o quê? Nenê. É menino ou menina? Não interessa. O filho de Gabriel ou a filha de Gabriel não será nobre porque ele é filho de um nobre. O filho dele, para ser nobre, tem que passar pela mesma cerimônia. Então, quando o jovem, filho de um nobre, tinha mais ou menos seus 16, 17 anos, era comum ele já fazer a cerimônia para se tornar nobre. A expectativa de vida na Idade Média não chegava aos 50 anos, jovem. Por duas razões óbvias. Doenças, porque a gente não tinha nenhum controle de higiene da água, nem dos nossos destinos de lixo, nem de cemitério, né? A gente não usava nem caixão, a gente enterrava as pessoas enroladas num pano e enterrava. Era normal os animais virem, desenterrarem, e aí, meu amigo, a partir do momento que os animais desenterravam, eles traziam as doenças para a sociedade de novo, tá? D. A relação do vassalo com seu senhor é responsável pela centralização do poder. Uma característica da sociedade feudal. Está verdadeiro e está falso. É verdade que a relação entre senhor, suzerano e vassalo centraliza. Mas na Idade Média o poder político é centralizado ou descentralizado? Descentralizado. Por quê? Porque a gente mora dentro do muro, ó. Só quem está sabendo da relação aqui é quem mora nesse feudo. Quem mora no feudo vizinho sabe de nada que está acontecendo aqui. Um feudo vizinho é quanto tempo de vizinho? 3 dias, 5 dias. Vamos tentar voltar no tempo. Tira a internet, tira o rádio, tira a TV, tira o jornal escrito, tá? Tira a escola e para pensar. Se tu tivesse nessa época, como é que tu ia saber o que está acontecendo? Não ia saber. Às vezes tu tá na tua casa e aí tu abre a internet, aí começa as notícias. Tu fala o que está acontecendo. Aí tu vai atrás de saber, porque tu estava dormindo, tu não tinha ligado a internet, tu não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí tu fica com aquela impressão de que o mundo inteiro está se transformando e tu estava fazendo remela. Então, aqui, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a relação que acontece aqui só acontece aqui, beleza? Essa relação é da nobreza. Nem só de nobreza vive a Idade Média, né? Nós temos a relação do servo com o senhor. O servo é o pobre medieval. Ele só tem uma coisa para fazer: trabalhar. Então, ele vai pagar taxas pelo uso da terra, tranquilo? Agora, tome taxa, meu amigo. É tanta taxa que ele vai crescer pobre, vai se tornar um pobre adulto, vai casar com a pobra, vai ter um monte de pobrinho e vai morrer pobre. Possibilidade dele deixar de ser pobre? Praticamente zero. Ele tem a chance de virar cavaleiro, mas dificilmente um pobre era convidado para virar cavaleiro. Ou B, ele matar o senhor e tomar a terra. Matar com o que, meu amigo? Se ele, até as ferramentas ele pega emprestado. Lógico, pedrada mata, mata. Por isso que o senhor mora onde? No castelo. Quando você pensa no feudo, nós temos quantas 3 áreas do feudo? 3. Deixa eu ver se tem as áreas aqui, que fica mais fácil de eu explicar o servo. Espera aí, servo, tu vai trabalhar já. Nem tenha pressa que você vai trabalhar. Tá aqui o menino feudo, tá? Preciso desse espaço aqui para você entender. Entramos dentro do muro. Vamos supor que isso aqui é o feudo, porque aqui tá sensacional, ó.
Nós estamos dentro do feudo, tá bom? Tá ali a porta de entrada. Esqueça essa aqui. Só tem uma. Tá ali, ó. Ali tem um portão. Se arrombar esse portão, já foi. Aí já era. Vão matar nós. Não tem pra onde correr porque a gente está cercado pelo próprio muro. Então fica difícil que o inimigo destrua o portão e a gente só sair aqui, tio. Eu tava só visitando, eu moro aqui não, viu? A gente gosta muito de ti. Ele vem para roubar, meu amigo. Então se ele destruir esse portão, já foi. Nós vamos supor que o muro vai até essa primeira grade, ó, vermelha. O muro era alto. Aqui em cima, a gente vai botar alguns soldados para proteger a gente. Só que não tem muitos soldados. Nós vamos ter os famosos arqueiros, que vão ficar aqui em cima para nos proteger. Se o inimigo vier de noite, danou-se, como é que a gente vai enxergar? Tá bom? Então não era muito seguro, mas é o que a gente tem. A gente protege esse portão e bota os arqueiros aqui em cima. Para tu ter noção de como era inseguro a Idade Média, havia vezes invasão simplesmente com escada. Eles iam e botavam a escada do lado do muro. Aí subia. E aí subiu. E aí tu acredita que na guerra ficava o pessoal subindo e a gente aqui embaixo empurrando a escada. E o pessoal lá embaixo segurando a escada. Quem tiver mais força ganha. A gente vai usar tudo que é arma. Os caras não estão subindo, a gente vai empurrar. Não estão conseguindo. A gente não está conseguindo empurrar a escada. Solta uma pedra no Kengo-Dum para ver se derruba. Não está dando certo. Pega um caldeirão. Como é que tu fez aí o Kengo na cabeça aí que o pessoal... Solta a pedra no Kengo, como é? Solta a pedra no Kengo. Pedra no Kengo. Ok. Vou usar isso bastante agora. Ó. Se não funcionar a pedra, a gente pega um caldeirão de óleo quente, de água fervendo e joga na cabeça da negada. Para eles desistirem de subir. Enquanto isso, tome flecha. Tá bom? Se a gente tivesse aqui dentro do feudo, eu queria que você imaginasse que a gente vai passar uma linha imaginária aqui, ó. Bem aqui no meio. Esse lado aqui, cada pedaço, e são 3 pedaços, a gente chama de manso. Tem o manso do Senhor, o manso dos servos e o manso comunal. Nessa área comunal, geralmente é uma floresta, geralmente tem um rio, tá certo? É uma área manso comunal, tá? Tomara que a gente more num feudo bom. Se a gente morar no feudo bom, essa área comum é uma floresta, a gente vai poder caçar animais, a gente vai poder caçar coelho, a gente vai poder caçar um cervo, um porco, tá bom? Vamos usar o rio para pegar peixes, para usar água para produção agrícola. Teremos lenha para fazer a nossa comida, para construir nossas casas. No lado do servo, tu vai ter um celeiro, tu vai ter a área de produção. Geralmente tem uma igreja, tá bom? A igreja é simples na Idade Média, é um estilo que a gente chama de românico. A igreja é um prédio simples, traço simples e geralmente o prédio é feito de pedra, tá bom? Como o castelo também era feito de pedra. Esse lado onde tem a igreja, a gente tem um cemitériozinho e tem onde o servo mora. A casa do servo a gente chama de gleba, G-L-E-B-A. Então o servo mora aqui e desse lado é o lado do Senhor. O lado do Senhor também tem uma área agrícola, tem um celeiro, tá certo? Tem um local onde você bota os grãos, tem um local onde se bota os cavalos e tem um castelo. O Senhor não confia no portão. Então o castelo tem um fosso que separa a entrada do castelo das pessoas. Você que assistiu Shrek, assistiram Shrek? Assistiram já desenhos ou filmes relacionados à Idade Média? Tem uns filmes, um desenho principalmente, não tem obrigação de ser verdadeiro. Ele bota esse fosso, aí desce uma ponte, não é isso? E aqui tem um jacaré, tem umas coisas. Não tem jacaré, tá bom, jovem? Onde é que tu vai arranjar jacaré na Europa? Sem ser em região de pântano.
Porque o jacaré não é um anfíbio, meu amigo. Onde é que tu vai arranjar um jacaré sem a parte aquática? Tá? Desculpa ter dito a verdade que não tem jacaré. O que é que tem nesse buraco? Buraco. Se você acha que buraco não protege uma casa, cave um buraco ao redor da sua casa, bem fundo, que você vai ver que as pessoas não vão conseguir chegar. Se você cair, tchau. Fora que se você não morrer na queda, que eu recomendaria que você morresse, esse buraco é onde a gente guarda todo o totô e todo o titi que a nobreza produz. Ela mora dentro do castelo, não tem esgoto. Tudo que é produzido pelo final da digestão vai para esse buraco. Então é um buraco podre. Podre. Tem água, mas eu não sei se é água, porque a água tem 3 características, né? Não tem cheiro, nem cor, nem sabor. Essa tem cheiro, tem cor, tem sabor. Você já deve estar imaginando qual é o sabor. É esse aí que você está pensando, tá? Você já deve estar imaginando o cheiro. É esse aí mesmo, que dá vontade de raspar o nariz no cimento quente para não sentir o cheiro. Todo dia é esse cheiro, tá? Então, não é saudável você cair ali. Desculpa a expressão, não sei nem como é que você vai fazer isso, mas você vai literalmente cair na merda. Não é uma coisa para se fazer. Então você não vai para essa fossa. Professor, mas o senhor feudal vai morar nesse castelo? Vai. Porque aí ele está protegido. Ok? É uma das razões de que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. A gente não tem luxo não, jovem. Ok? Quem mora dentro do castelo é a nobreza. Ele só sai do castelo em raríssimas situações. Geralmente para ir à missa, por exemplo. Tá? O servo está lá, vai ter que trabalhar. Então o servo vai trabalhar aqui, ó. As obrigações do servo, ó. Corvéia. O que era a corvéia? Uma vez, ó. Uma vez, 2, 3 vezes por semana, ele tinha que trabalhar na terra do Senhor. Tudo que ele produzisse era de quem? Do dono da terra. Nos outros dias, ele trabalha na terra dele, no manso servil. Na terra dele é assim, né? Tudo é do senhor feudal. Ele paga a talha. 1/3 de tudo que ele produz é do dono da terra. Se eu pegar 7 dias e tirar 1/3, dá quase 3. Ele trabalha mais 3 dias de graça para o Senhor. Sobrou 1 dia de lucro para ele. Lembrando que é de lucro assim. Quem era o arado? Geralmente era ele. Porque na Idade Média a gente desaprendeu a fazer ferro. Aí o arado era de madeira. Durante 3 meses no ano, a Europa não produz por causa do inverno. Ainda tinha as invasões bárbaras e a falta de técnica. Então a capacidade de produção era bem pequena. Professor, eles não morriam de fome não. Passavam necessidade, mas morrer de fome não era uma coisa completamente corriqueira. Porque a igreja, eu gostaria até que você anotasse, porque isso cria uma confusão muito grande na cabeça dos alunos. A igreja tinha ações sociais na Idade Média. Ela recebia os órfãos, ela recebia as órfãs. Inclusive as órfãs vão virar quem? As freiras. Então coloca aí, a igreja tinha ações sociais. Porque acabou se criando ao longo dos anos a ideia de que na Idade Média a igreja era cruel. E aí se vê a história só por um lado, não é verdade? Fica o tempo todo se falando que a igreja católica era cruel. E coloca na cabeça do aluno que se tiver uma questão sobre Idade Média, e sempre tem uma questão sobre Idade Média na prova do Enem, eu vou marcar o item que disser que a igreja era ruim. E aí vai cair um item falando que a igreja tomava ações benevolentes. Aí você é induzido a fazer o quê? Falso. E estava certo o item. Diga até o nome da instituição famosíssima da Idade Média que ajudava as pessoas. A Roda dos Expostos. Não sei se alguém está fazendo aqui a Olimpíada de História. Caiu até na Olimpíada de História. Pessoal da Olimpíada. Vai dar certo. Tá certo? O Ceará é Mega Thunder
representativo na Olimpíada, tá? Sim, só dá nós, beleza? Diz que onde tiver gente ganhando medalha em estudo, estará lá um cearense. E se não for cearense é porque você não perguntou ainda de onde ele é, né? Ele pode até não ser cearense, mas já veio aqui, tá? Normando, boa tarde, tudo bem? Você está bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Banalidade. Oh, mudou, o menino Gabriel foi-se embora. Jogaram a pedra no Kengo de Gabriel. Banalidade. Banalidade você paga pela ferramenta. Tinha senhor que era tão cruel que cobrava até a semente. Você usou minha semente. Ah, disse, meu amigo, mas eu não tinha semente. Aí eu não posso fazer nada não, tio. Você quer que eu lhe dê a semente? Eu lhe dei as ferramentas para você trabalhar. Não coloque na sua cabeça que ferramenta era necessariamente o arado, a pá, a enxada. Ele cobrava se o cara usasse o cavalo. Ele cobrava se o cara usasse o celeiro para guardar os grãos. Tudo era cobrado do servo. O servo então teve uma ideia. Quer saber de uma coisa? Fazer menino. Porque eu e minha mulher, sozinho, a gente não vai produzir quase nada. A gente não é o Smallville. Porque o menino do Smallville, ele estuda, combate o crime, pega a briga com o Lex Luthor e ajuda os pais na fazenda. Tá? O Clark Kent quando era jovem. Se a gente fosse o menino do Smallville, a gente ia conseguir fazer as coisas na fazenda. Como a gente não é do Smallville, só 2 pessoas não vão conseguir produzir muito. Então a gente vai fazer o máximo de filhos possíveis para botar para trabalhar. No início, sabe quando deu aquele fio de esperança? Pois foi só isso mesmo. Porque simplesmente o seu feudal se tocou que eles estavam fazendo filhos e fez o quê? Cobrou a capitação, cara. Eu vou cobrar um imposto pelo número de filhos. Se você tiver 12 pessoas na família, você vai pagar 12 taxas. Mais a talha, mais a banalidade, mais a covéia. Tinha o tostão de Pedro. Você dava uma taxa de até 10% para manter a igreja local. Ok? Aí você pagava 10%, mais 1/3, mais as ferramentas, mais 3 vezes por semana na terra do Senhor, mais os filhos. Nem está aí. Está na sua apostila. Ainda tem o imposto da formariagem. Se você casar, paga uma taxa por casamento. E detalhe, às vezes tinha senhor que a lua de mel, a noite de núpcias, era o senhor quem ia para a noite de núpcias com a esposa do servo. O servo ainda tinha que ceder a esposa na noite de núpcias. Que no início era noite de núpcias. E quando começou a expansão marítima, a gente chamava, sabe de quê? A lua de mel, porque dava-se como presente de casamento açúcar. E o que é que tem a ver a lua? A gente não marcava o calendário no dia tal para casar. A gente marcava assim, ó, daqui a tantas luas cheias vai ser o casamento. Ok? Ainda se paga, quando morre, paga uma taxa. Lógico que você não, porque você morreu, tá certo? Sua família paga uma taxa para você continuar na terra. Chama-se mão morta. E a melhor taxa, essa é a campeã. Você paga uma taxa quando o seu feudal viaja ou quando recebe uma visita. Se o seu feudal receber uma visita, você paga uma taxa chamada albergagem, que é para sustentar o pessoal que veio visitar o seu feudal. Se ele viajar, você paga. Para ele levar o que você produziu na viagem. Tá certo? Por isso que a sociedade feudal não muda de classe. Para entender isso aqui melhor, hoje nós vamos fazer sempre assim. Boa tarde. Fazer uma questãozinha da vida do servo. Enquanto está aqui, vou deixar já aqui o feudo pronto para a gente ir para outra parte. Vamos lá. Vamos pegar uma questãozinha aqui para você entender a vida do servo. Bote na página 2ª questão. Na página 53. Tá só a introdução aqui, na página 53. Tá certo? Beleza? Deixa eu ver aqui qual é a dúvidas.
Professor, em relação à igreja, a iconoclastia tinha acabado. Para quem não sabe o que é iconoclastia, é aquela relação que a igreja, tá, proibia o uso e adoração de imagens. A igreja católica, a apostólica romana, que é a predominante na Europa, ela adorava imagens durante o período medieval. Inclusive, começou a colocar os vitrais na igreja. Tá certo? Quem adotava o não uso de imagens era a igreja católica ortodoxa. Tá bom? Vamos lá, ó. O feudalismo medieval nasceu no seio de uma época infinitamente perturbada. Em certa medida, ele nasceu dessas mesmas perturbações. Ora, entre as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Tá? Vamos lá. A respeito do sistema feudal. A sociedade feudal era estática, e não permitia mobilidade social. Era uma sociedade de castas. Dela vinham 4 ordens: o nobre, o clero, o servo e o escravo. Tá falso? Tá. Não era sociedade de castas, era sociedade estamental. Qual a diferença, professor? A sociedade de castas é nascença. Eu não disse que podia ter tornado Gabriel meu vassalo. Ele nasce vassalo? Não. Lembra que eu disse que o filho de Gabriel não é nobre? Não é de castas. Outra coisa, não tem mais escravo, é servo. Não é escravo. O item A tá falso. B, consistia num sistema de relações onde o vassalo doava a terra para o suzerano, que ficava obrigado a pagar impostos. O vassalo paga imposto? Não, porque ele não vai para a guerra. Tu quer que ele vá para a guerra e ainda paga imposto? Aí tu tá demais. C, era um sistema condenado pela igreja. Que não concordava com as exigências dos senhores que sobrecarregavam os camponeses. Amores, a igreja concordava com o sistema feudal, porque ela dizia que o sistema feudal tinha uma ordem. As pessoas nascem para trabalhar, outras nascem para cuidar das orações e outras para lutar. Então ela não era contra, não. Através do domínio político exercido por meio da violência e da obediência aos costumes, o servo era obrigado a prestar trabalhos e serviços ao senhor feudal. Você acha que o servo, ele era obrigado? Lógico que era. Obrigado pelo quê, ó? Por causa dos costumes. Ele era forçado pela violência. Sempre na história da humanidade, quem desobedece é punido? É. Eu queria que você anotasse do lado desse item D, bote assim, ó, a setinha. Vadiagem era crime passível de pena de morte. Vadiagem era crime passível de pena de morte. Se uma pessoa fosse pegue sem trabalhar, ela era castigada. Mas se ela fosse pegue de novo, sem estar trabalhando, eu podia matá-la em praça pública. Então é lógico que o servo vai trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele pode ser morto, ok? A principal fonte de lucro era o excedente de produção, que vinha do trabalho do servo, livremente comercializado pelos senhores feudais e servos. Como é que o servo, meu amor, vai comercializar se ele mal tem o de comer? Se ele vender o que ele come, aí ele come o quê? Ele compra de volta o que vendeu? Não é muito inteligente. Beleza? Tranquilo? Então na nossa segunda, D de danado. Vamos lá. Professor, toda a sociedade estava subordinada à visão teocêntrica ou existia algum grupo que era contra a visão teocêntrica? Predomina a visão teocêntrica. Quando eu digo predomina, existe algum grupo que era contra a visão teocêntrica? Sim. Que grupo era esse? A gente não sabe. É a mesma coisa de tu me dizer assim: todo mundo em Roma obedecia o Império Romano? Não.
Que grupo desobedecia? Não sabemos. Então como é que eu digo que eu não sei? É melhor eu ser justo com vocês e dizer que não sei, do que eu provar uma verdade sem provas. Como eu posso provar que todo mundo era contra o teocentrismo sem provas? É melhor você aceitar que deveria existir alguém que era contra. Eu só não sei identificar quem era. A igreja chamava esse pessoal de quê? Herege. Tá bom? Quem era contra eu chamo de herege. O que é que a igreja faz com os hereges? Tribunal da Inquisição. Tá bom? Beleza? A Alta Idade Média praticamente não muda. É isso aí que eu narrei para vocês. Vamos aqui para a Baixa Idade Média, para gente fazer uma questãozinha de Baixa Idade Média também. Ó, a Baixa Idade Média, o feudo passou 5 séculos do jeito que eu narrei para vocês. O servo produzindo, economia de subsistência e a gente protegido dentro do muro. 500 anos depois. O que happens? Os europeus não criaram os nobres melhoraram a segurança. Quando melhoraram a segurança, a gente deixou de ser invadido. Quando a gente deixou de ser invadido, menos mortes, mais produtos, a Europa começou a consumir o que produzia e começou a produzir excedente. Mas isso vai acontecer quando? No século X, no século XI, no finalzinho do 9, tá bom? Eles começaram a produzir excedente. E quando a gente produz excedente, o que é que a gente faz? Troca. A Europa voltou a fazer comércio. A população está crescendo e ela está produzindo mais. Aí virou uma fórmula, ó. Quanto mais gente, mais produção. Mas quanto mais produção, mais gente. Aí sempre ia, ó. Crescia a população, crescia a produção. Crescia a população, crescia a produção. E esse ciclo, ele se acelerou no século IX, no século X. Os feudos começaram a ficar pequenos. Eles voltaram a produzir ferro. O cavalo agora tem, ó, ferradura. E agora ele vai poder produzir por mais tempo. Não sei se alguém aqui assistiu aquele filme Cavalo de Guerra. Que o grande problema é que na fazenda só tinha um cavalo. E como ele era forçado a trabalhar, o que acontecia é que o cavalo feria o casco. E aí ele não conseguia produzir. Agora eu tenho um casco mais rígido. Está melhorando a produção, a população está crescendo e o feudo ficou pequeno. A gente vai começar a invadir outros feudos. A Europa vai começar a entrar em guerra, tá bom? Procurando mais terra. A guerra mais antiga da humanidade. Guerra por espaço. Enquanto a Europa está fazendo guerra, procurando mais espaço, vindo do Oriente, o mundo árabe está entrando em contato com o europeu. Os árabes já tinham se convertido ao islamismo. Os árabes eram muito melhor comerciantes, vendiam uma série de produtos que a Europa não conhecia. A gente chama esses produtos de quê? Especiarias. A Europa não conhecia canela, não conhecia cravo, açúcar, não conhecia pimenta, não conhecia perfume, tecidos como linho, seda. Quando a Europa viu esses produtos, essa Europa enlouqueceu. E só quer saber de especiaria, meu amigo. E ela vai pagar o que for necessário. O problema é que quem é que está mais forte? O mundo árabe ou o mundo europeu? O mundo árabe. Como é que a gente resolve quando tem um grupo mais forte e um mais fraco? A gente usa uma tática antiga chamada guerra. A Europa vai montar um movimento militar para derrotar os árabes. Na cabeça dela, ela vai derrotar. Ela só não sabia que ia perder. E vai ser uma surra. O nome desse movimento a gente chama de cruzadas. Por que cruzadas? Porque quem organizou foi o Papa. Vai ser feita uma reunião e a igreja vai determinar, inclusive uma bula, que quem fosse para Jerusalém, tomar de volta a Terra Santa, unificar as duas igrejas e derrotar os árabes, ia ganhar, ó, indulgência, que é um documento que dava o perdão de todos os pecados.
Esse movimento cruzadista, ele envolve vários motivos. Tinha gente que foi para as cruzadas atrás do perdão dos pecados. Teve gente que foi para as cruzadas porque era guerreiro, e soldados querem ir para as maiores batalhas. É óbvio que o soldado quer participar das batalhas mais importantes. Teve gente que foi para as cruzadas para tentar controlar as rotas comerciais. Teve gente que foi para as cruzadas por curiosidade. Quem não seria levado a um movimento tão influente como aquele na época? Você tem movimento por motivo comercial, motivo religioso, motivos pessoais e motivos militares. A verdade é que a Europa montou 5 cruzadas oficiais e mais de 20 não oficiais. Qual a diferença, professor, da cruzada oficial e a não oficial? A cruzada oficial era aquela que a nobreza estava presente. Nós tivemos inclusive a primeira cruzada oficial venceu os árabes. Foi o único momento onde a Europa venceu a guerra. Quando ela foi pela primeira vez oficialmente. Vence, faz até um acordo com o mundo árabe. O problema é que nem o europeu cumpriu o acordo. A Europa foi prometida o perdão dos pecados para quem fosse para as cruzadas. Você tem que pensar bem antes de fazer esse tipo de situação, porque existem pessoas que são extremamente violentas. Se você diz para as pessoas que quem fizer algo será perdoado, você tem que parar para pensar que tem esse tipo do violento que está lá no meio. Resultado, os cruzados que chegaram no Oriente matavam até os cristãos. Até a igreja ficou com medo do povo que ela mandou. Ela montou um exército para se defender do pessoal que ela mandou. Ficou famoso esse exército, tá, de padres, que eram ao mesmo tempo cavaleiro e monge, chamados templários. Os templários ficaram tão... Os templários viraram jogo. Você que joga videogame aí do Assassin's Creed, virou filme agora recentemente. Os templários têm uma lenda muito forte de que os templários são o berço da maçonaria, de que os templários descobriram segredos, né? Diz de novo. Eles são monges e cavaleiros ao mesmo tempo, tá? Eles têm as duas doutrinações. E eles não são qualquer cavaleiro não, viu? Eles são os cavaleiros. Você bota o O dos cavaleiros com artigo. Você bota esse O no caps lock. Viu? Ele é o cavaleiro. O templário, ele era preparado para lutar 5, 6 contra 1. Ele não abre. Ele tem estratégia para lutar 6 contra 1. Você já deve ter assistido filme de luta, que quando o pessoal está lutando, fica um de costa para o outro para se proteger. Quem teve essa ideia? Os meninos templários, tá? Agora, eles, durante as cruzadas, foram embora. E surgiu um mito de que eles foram embora porque descobriram segredos, riquezas valiosíssimas que não queriam dividir com ninguém. Isso é mito. Provavelmente o que aconteceu foi que os templários viram que não havia sentido mais nas cruzadas, que os europeus não estavam indo para buscar a salvação. Virou um massacre. Os europeus matavam os árabes mataram os europeus. Surgiram os primeiros grupos terroristas árabes. Grupos tão extremistas que o nome do grupo terrorista árabe se chamava Os Assassinos. Então, guerra provoca mais guerra. A Europa perdeu muito tempo e muito dinheiro nas cruzadas, tá? Por que que os templários foram mortos por traição? Olha, de novo, a gente não sabe exatamente por que a igreja mandou matar os templários. Ela criou os templários e depois o rei da França, com apoio da igreja, mandou matar os templários. Foi uma data tão importante que a gente chama essa data de Sexta-feira 13. É o dia que numa sexta-feira foi dada a ordem de matar os templários. Para quem não sabe a origem da Sexta-feira 13,
A primeira sexta-feira 13 nasceu por causa disso. Nós temos uma segunda sexta-feira 13, que foi nos Estados Unidos, quando houve a ordenação de se matar várias pessoas acusadas de quê? Bruxaria. Que os americanos depois chamam popularmente essa data de Halloween. Nem aconteceu no Brasil a primeira data, nem a segunda data. Mesmo assim, a gente tem aqui a tradição, por exemplo, de ter medo da sexta-feira 13. A sexta-feira 13 não tem ligação com a cultura brasileira. Ela foi trazida recentemente por causa da globalização. Muita influência americana aqui, muitos filmes. Mas não tem relação. A verdade é que os templários cobravam dinheiro. Eles emprestavam dinheiro e cobravam juros. Se eu fosse você, eu não devia dinheiro para um assassino. Não é saudável. Então, se os reis estavam devendo dinheiro, qual era a melhor maneira de pagar a quem mata? Matando primeiro. Os templários foram mortos porque provavelmente pressionavam reis, cobrando dinheiro que esses reis deviam. Entre os reis que devia, olha a curiosidade, o rei da França. Sim, há a teoria de que quando a igreja mandou matar, os que sobreviveram conseguiram com o dinheiro montar um outro grupo que vai se chamar maçonaria, que também combate a igreja e que eram ricos, bons comerciantes, tá bom? E se uniram e esconderam-se, por isso que é a sociedade secreta, porque senão iam ser mortos, para que não acontecesse o que já tinha acontecido uma vez, né? A igreja ia atrás deles de novo. Lembrando que tudo isso é mito. Qual o legal do mito? É porque ele tem alguma coisa que pode ser verdade. E como ele pode ser verdade, é massa, né não? Tem aquela frase que diz que a mentira tem perna curta. A mentira na história, ela tem as pernas longas. A verdade é que é curta. A verdade, X. A mentira, aí tu inventa não sei quantas teorias de conspiração, ainda faz um documentário na história de Channel. E vai atrás, e toma ET. E toma ET, e ET trouxe pirâmide, ET fez pirâmide, ET tava ali, ET tá... Pense no pessoal trabalhador, esses ET. E só faz prédio grande, viu? Não faz prédio simples, não. Não trabalha com simplicidade. ET não faz coisa besta, só faz coisa pesada, tá? Ó... O outro efeito das cruzadas, além dos templários, foi que o comércio reabriu. Quando o comércio reabriu na Idade Média, voltou a surgir cidade. Essas cidades vão fazer um comércio que a gente chama de corporação de ofício. Se tivesse eu, como é teu nome, jovem? Alberto. Roberto. Se tivesse eu, Roberto e Gabriel, tá certo? E tio Fernandes. Estamos aqui na Idade Média. Se a gente fosse abrir uma loja de vender blusas, o nome dessa loja se chama oficina. Se você produz, eles chamam de oficina. Na nossa cabeça, oficina é o local onde se conserta as coisas. Na Idade Média, oficina é o local onde se produz as coisas. É uma indústria manufatureira, tá bom? Então, o nome correto não é padaria. É oficina de pão, não é doceria, confeitaria, é oficina de bolos, oficina de blusas. Essas oficinas, elas têm 3 grupos. Tem o dono da oficina, que conhece o que produz. Ele contrata uma pessoa para trabalhar para ele, essa pessoa é assalariada, ela é paga. O nome dessa pessoa é jornaleiro, porque ele cumpre uma jornada e recebe um valor. Tá bom? É tipo pizzaiolo. Ele não é o dono da pizza, mas sem o pizzaiolo, não vai funcionar. Sem um costureiro, a nossa oficina, a minha, do Roberto, do Fernandes, não vai para frente. E existe um rapaz que não sabe trabalhar. E está doido para trabalhar. O nome desse menino, que está aprendendo, olha o nome, aprendiz. O aprendiz ganha quanto, professor? Ganha nada, olha, não está aprendendo, ainda quer ganhar. Ele não ganha nada, ele ganha aprendizagem. Um dia o aprendiz aprende. É a expectativa, é o sonho da gente que o aprendiz aprenda. E o aprendiz vai virar jornaleiro. Tá bom?
Não pode ter venda para buscar lucro. Na Idade Média, a igreja condenava o lucro. Ela dizia que a gente tinha que vender as coisas pelo preço justo. O que é preço justo? É o preço do produto mais o trabalho. Nada de lucro. Professor, mas se ele for vender pelo preço mais o trabalho, ele não vai vender a mais? Vai. Mas o que é que era condenado? Aquela coisa de situação. Por exemplo, vai ter uma festa aqui. Por que vai ter a festa? Alguém vai se aproveitar da situação, vai criar um estacionamento e vai cobrar caro? Vai. Ou então o estacionamento era R$5, mas porque vai ter a festa, o estacionamento vai para quanto? 20. Não pode. Não era 5? Quanto é que vai ser? 5. Você não pode se aproveitar da situação. Aí ela condenava. Também não aceita vender juros. Porque os juros é o tempo. Como é que você pode vender o tempo? Se o tempo é de Deus. Então ela nem aceita vender juros. Não pode vender a juros. Se você quiser vender parcelado, tudo bem, mas não pode cobrar juros. E não pode vender por um preço absurdo. Tá bom? Todo mundo aqui vai vender pelo mesmo preço. O que ganha o cliente é a qualidade do produto. Algumas cidades vão se especializar em um tipo de produto. Quando a cidade se especializa num tipo de produto, eu chamo ela de quê? Hansa, guilda, liga. Tem tudo isso aí nessa apostila, esses conceitos. Tinham cidades que eram tão famosas pelo que produziam, que o nome da cidade virou o nome do produto. Por exemplo, a Itália criou um molho de carne com tomate. Esse molho foi criado na cidade de Bolonha. Olha o nome do molho. Molho à bolonhesa. Tem uma linguiça criada na região toscana. Como é o nome da linguiça? Linguiça toscana. Uma cidade francesa criou um vinho. E esse vinho, ele era espumante, frisante. Ele vem com bolhas, com gases. É um vinho que deu errado e deu mais do que certo. Eles foram fazer o vinho, erraram e criaram um vinho novo. O vinho foi criado na cidade de Champagne. Já está se tocando que é o champanhe. Hoje no mundo globalizado, difícil você ter um produto exclusivo. Mas aqui era mais comum. As pessoas viajavam só para comprar o produto naquela cidade. Tá bom? O comércio ressurge. As cruzadas reabrem essas rotas e muitos servos vão migrar, tá bom? E também nós vamos ter um efeito muito negativo das cruzadas, que foi a doença da peste negra. Eles estavam vendendo e comprando canela, cravo, pimenta, açúcar, tudo isso, todos esses temperos são perecíveis. Junto com esses temperos, vinham eles, os meninos rato. Quando os ratos chegaram na Europa, e já havia ratos na Europa, mas chegaram esse novo tipo de rato, eles vieram com carrapatos e pulgas que o europeu não conhecia. Meu amigo, se tem uma coisa que esse rato vai encontrar na Europa, é sujeira. Ele está na Disneylândia da sujeira. Esse rato vai adoecer e vai transmitir uma doença que durante muito tempo foi a mais preocupante da Europa. Eu botei a data aí, porque na teoria, quem vai fazer Enem tem que saber que as cruzadas surgiram, que a peste negra surgiu em 1347. Tem autores que só de mal botam na prova, tu acredita? Bota um texto e não diz do que se trata. Fala de uma doença. Meu amigo, eu posso ter N doenças que mataram a humanidade. Varíola, febre amarela. Aí ele bota a doença, ele não diz o que é, só que ele bota lá 1347, 1348. Saiba logo que eu estou falando de quem? Da peste negra. Tá bom? Beleza? Vamos aqui para a questão. Que a gente fala aqui das cidades, fala da Baixa Idade Média, tá bom? E vou pegar uma questão aqui que a gente possa falar sobre o processo da religião. Ó, a questão 3. Bote aí, na questão 3 da página 54, nós vamos fazer a 3 da 54, tá bom? Eu quero fazer com vocês a questão 9 da página 55
E a questão 7 da página 55. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Questão 3. O crescimento da cidade é um fenômeno da Europa a partir do século XI. Quer dizer, a questão está trazendo para a gente a baixa Idade Média. Tratando sobre a questão, o Pierre Vilar afirma: a cidade dependia dos senhores, mas elas foram mais fortes que as aldeias para discutir com seus amos. Se rebelaram para obter ou para impor cartas de franquia. Puxa uma setinha, jovem. Puxa uma setinha aí, ó. Onde tem carta de franquia, bote uma seta, bota assim, ó. Autorização para fazer comércio. Ok? Autorização para fazer comércio. Tranquilo? Mensagem cristã aqui sempre é boa. No mundo que só quer vender ódio pra gente, quem traz uma mensagem de amor ganha amor de volta. Ó, botou aí autorização para fazer comércio. Bote a segunda observação. Comuna é o nome da cidade comercial na Idade Média. Comuna é o nome da cidade comercial na Idade Média. Tá bom? Por que que você tem que botar isso? Porque quando fala comuna, muita gente pensa que é o quê? Comunismo. Aí se cai uma questão falando sobre as comunas, aí você já vai procurar uma opção que tenha comunismo. E não tem nada a ver com comunismo. Comuna é o nome de uma cidade que fazia comércio na Idade Média. Só isso. Vamos lá para o texto. Coletivamente, continuava vinculado ao sistema feudal. No seu território, sobretudo no recinto dentro da muralha, os habitantes eram livres e participavam da organização coletiva. Refletindo sobre essa afirmação, pode-se concluir que a prosperidade das cidades medievais, com seus mercadores e artesãos, suas universidades e catedrais, foi possível graças a diminuir o poder político do seu feudal sobre a comunidade camponesa, que passou a ser protegida pela igreja. O item A é contraditório, porque o poder da igreja ele estava ligado ao poder do seu feudal, porque a grande proprietária de terras era a própria igreja. Então o maior senhor feudal da época era o clero. Tá falsa A. B. A união que se estabeleceu entre o feudalismo, que dominava a vida rural, e o capitalismo, que dominava a vida urbana. Amores, as cidades nasceram da união entre o feudalismo e o capitalismo. Tudo bem? Essa aliança vai de cidade para cidade. Se a cidade não tiver guerra, foi através de uma carta de franquia. O rei autorizou. Tá bom? Se tiver guerra, eu chamo de guerra comunal para gerar a comuna, que eu falei aí para vocês, que é a cidade comercial. Então tá certo, item B de bola. O C diz que teve uma subordinação econômica com relação aos camponeses e política com relação aos senhores feudais. Só tem um detalhe. Na época do feudalismo, o servo já era subordinado? Já. Ele está dizendo no item C que o servo era subordinado na cidade. O camponês era subordinado na cidade. O camponês já era subordinado antes. Não mudou nada no item C. Houve um aumento da produção agrícola decorrente da incorporação de novas terras, tanto quanto de novas técnicas. O item D só está faltando falar uma coisa. Cadê a aliança política e econômica? Por isso que o B de bola é mais correto que o D de dado. E o E diz que existia um poder centralizado, que obrigava o campo a abastecer os setores urbanos. Meu amigo, a cidade, ela mora dentro do feudo. O campo e a cidade se complementam. Não é obrigado o campo a abastecer prioridade à cidade, não. Depende do feudo. Vai ter feudo que não tem esse espaço urbano. Então a resposta, qual é o item B? B de bola. Vamos aqui na 5. 5 não, desculpa. A 7. Da 5. Tá bom?
A existência dos atuais grupos extremistas no Oriente é considerado consequência das cruzadas na Idade Média? É um exagero. Por quê? Porque depois, Europa e Idade Média se aproximaram nas universidades. Tá bom? Vai ter extremismo? Vai, mas é o extremismo daquela época. O nosso extremismo hoje é causado pelo mundo atual. Tá bom? Isso vale para qualquer pergunta que você faz. Por exemplo, pense numa pergunta que todo mundo gosta de fazer. Guerra do Paraguai. Professor, é verdade que o Paraguai é o que é porque o Brasil destruiu o Paraguai na Guerra do Paraguai? Não. O que aconteceu no século XIX não molda o mundo da gente totalmente hoje. O nosso mundo é moldado pelo século XX. Tá bom? Beleza? Se tu depois for ler sobre o Oriente Médio, depois da Segunda Guerra Mundial, tu vai ver o quanto a Guerra Fria interferiu no Oriente Médio. E o extremismo da gente hoje é por causa dessa relação do pós-Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Beleza? Questão 7, da página 55. Garoto. A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois, dividida em 3. Uns oram, outros combatem e outros trabalham. O período medieval se caracterizou por uma série de acontecimentos importantes, dentre os quais podemos destacar: reestruturou as relações econômicas, com qual a agricultura praticamente desapareceu e a manufatura foi a base da economia. Na Idade Média, predominou a produção de manufatura, que é a indústria, ou predominou a agricultura? Predominou a agricultura. Então o item A está errado. A igreja, desempenhando papel de grande importância, conservou a herança clássica de origem greco-romana. Jovens, a igreja conseguiu manter as tradições ou criaram novas tradições? Criaram novas tradições por causa do contato com os bárbaros, tá bom? A invasão dos bárbaros, que destruiu não só em civilização romana, como também o Império Carolíngio. O Império Carolíngio era bárbaro. Como é que ele pode destruir ali mesmo, se eles eram os bárbaros? Tá certo? Não teve esse suicídio coletivo não, tá? D. O papel dos reis, que procurando reconquistar a liderança, se aliaram aos senhores feudais. Verdadeiro. Os reis tiveram que se aliar aos senhores feudais. Então a nossa sétima é D de danado. Eu vou fazer a 9ª e tem a questão da 10 da peste. Tá bom? Aí a gente encerra. Obrigado desde já o pessoal que ficou até agora, que eu sei que todo mundo está aqui desde cedo, mas a gente fazer esses esforços são os diferenciais. Tá certo? Beleza? Sempre quem fica até o final, esse esforçozinho que você faz a mais todo final de semana, uma questão que você resolve a mais, às vezes era uma questão que você não sabia. Se você pode ficar até o final, tentem sempre ficar até o final. Tá? Eu sei que tem gente que tem outras necessidades, outros compromissos, outras situações, mas se você se comprometeu a vir e você pode ficar até o final, faz diferença, tá? Porque geralmente no final a gente está resolvendo questão e a gente sabe que é onde a gente tem dificuldade, né? Entender o que é que o cara quer na questão, tá bom? Vamos aqui a 9, para a gente fazer a 9 e a 10. No livro do Renascimento, o Nicolau Shevchenko afirma: o comércio sai da crise do século XIV fortalecido. O mesmo ocorre com a atividade manufatureira, sobretudo aquela ligada à produção bélica, que é a produção de armas, construção naval, produção de roupa e tecido, na qual tanto a Itália como Flandres, que é a Bélgica, se colocaram à frente das demais. Flandres hoje seria Bélgica e Holanda. As minas de metais nobres e comuns da Europa Central também são enormemente ativadas. Por tudo isso, muitos historiadores costumam tratar o século XV como o período da Revolução Comercial. Assinale uma alternativa relacionada ao texto. Os efeitos do renascimento urbano e comercial foram sentidos simultaneamente em toda a Europa? Impossível. Nem a globalização faz a gente perceber as coisas simultâneas em todo o território. B. O modo de produção civil foi imediatamente substituído pelo desenvolvimento de centro industrial e trabalho assalariado. Amores, levou 5 séculos para isso acontecer.
A ampliação de novos mercados e centros urbanos contribuiu para reduzir o crescimento demográfico e a migração? Impossível. Se crescer o comércio, cresce a população. Quanto maior a população, maior o comércio. A expansão marítima, através da aliança com do rei e a burguesia, consolidou a relação mercantil na Ásia, na Europa e na América. Perfeito. Se tem uma coisa que vai acontecer no final da Idade Média, a Europa vai se expandir pelo mar. Vai sair do Mediterrâneo e vai vir para onde? Para o Atlântico. Vão descobrir a América. Vão começar a se relacionar com a Índia, com a África. Então tá certo o item de danado. Porém ele diz o renascimento comercial trouxe o crescimento das cidades, expansão do mercado e ascensão de um novo grupo social. D e E são respostas corretas. Mas qual é que tem mais a ver com o texto? É a D ou a E que fala do crescimento das cidades? O item é. O D não está errado. É a questão de que o E tem mais a ver com o texto. Tá bom? Por isso que quando você for fazer uma prova, você não pode deixar de ler o texto. Professor, eu tenho dificuldade de ler o texto. Não há vergonha nenhuma. Aliás, é extremamente produtivo aquele pessoal que escreve grifando. E quem escreve grifando e fala, melhor ainda, falando baixinho, né? Lógico. Que você que lê assim. Você está exercitando quantas áreas do seu cérebro? 3. A fala. Você está vendo o texto e você está grifando. Quando você for para a questão, você lembra mais rápido. Quem lê rápido, fica o tempo todo voltando para o texto. Aí olha para o item, aí volta para o texto. Quer dizer, você vai perder mais tempo. Então a mais coerente com o texto é a E. Para encerrar, questão 10 sobre a peste negra. A peste é sem nenhuma dúvida, entre todas as calamidades dessa vida, a mais cruel e a mais atroz. É com grande razão que é chamada pelo nome, de anatomásia do mal. Pois não há nada sobre a terra, nenhum mal que seja comparável nem semelhante à peste. Desde que se acende um reino ou uma república, este fogo violento e impetuoso, vê-se os magistrados atordoados, a população apavorada, o governo político desarticulado. A justiça não é mais obedecida, os ofícios param, as famílias perdem sua coerência e as ruas a sua animação. Tudo fica reduzido a uma extrema confusão, tudo é ruína, pois tudo é atingido e revirado pelo peso e pela grandeza de uma calamidade tão horrível. As pessoas, sem distinção de estado ou de fortuna, afogam-se numa tristeza mortal, sofrendo uma das doenças, uma das doenças, as outras do medo. São confrontadas a cada passo ou com a morte ou com o perigo. Aqueles que ontem enterravam, hoje são enterrados. E por vezes, por cima dos mortos que na véspera tinham posto na terra. A análise do texto e o conhecimento sobre a Idade Média e outros períodos permitem afirmar que a peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como a crise do século XIV. Como consequência dessa crise na Baixa Idade Média, houve um movimento de reforma do cristianismo que foi interrompido antes de reaparecer com Lutero e iniciar a modernidade. Amores, sim, houve um processo de mudança da igreja, mas essa é a principal mudança? Não. B. O camponês que estava em vias de conquistar a liberdade voltou novamente a cair. Não. O camponês não estava em vias de conquistar a liberdade, não. Ele estava endividado. E ele trabalhar no mundo do capitalismo não tornou ele livre, não. Então está errado a B. O processo de centralização e concentração do poder político se intensificou até ele se tornar absoluto no início da Idade Moderna. Corretíssima C de casa. Qual é o primeiro estágio depois da Idade Moderna? Depois da Idade Média, a Idade Moderna, onde vai nascer o absolutismo. Com medo de tudo que estava acontecendo, a Europa se centralizou. Beleza? Então, item C de casa. Obrigado. Quem ficou até o final, sempre é uma honra. Boa tarde, bom final de semana. Tem aula amanhã, não deixe de vir não. Tchau, jovens.